Meus irmãos, boa noite para vocês. Boa noite. E a perfeita paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação mais que perfeita do Espírito Santo sonde nossa mente, o nosso coração e nos fortaleça no amor do Deus Pai para a glória dele. É com muita alegria que hoje eu estou aqui com vocês, celebrando o culto ao Senhor neste lugar, nesta igreja. Eu sou o Edson, participo da Igreja Luterana e tenho aqui comigo a minha esposa Alice, que cantava, a minha filha Beatriz. E a nossa história tem muito a ver com a história dessa igreja. Durante muitos anos, a gente nutriu amizades que nos discipularam, que nos ensinaram a caminhar com o Senhor, que são daqui. Nos anos de faculdade, até recentemente com a Aliança Bíblica Universitária, agradeço ao presbitério dessa igreja. Vários encontros nós fizemos aqui, treinamentos para evangelização dos estudantes aqui em Juiz de Fora. E recentemente também participando com os irmãos do grupo de geração em geração. Eu sou professor, tenho a alegria de compartilhar dessa profissão com alguns irmãos também aqui nessa comunidade de fé. E com alegria eu convido você para nós ouvirmos a palavra do Senhor, nosso Deus. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Tiago. Tiago, capítulo 1, dos versículos 17 até o 27. Tiago 1, 17 a 27. Vamos juntos ler a palavra do Senhor em Tiago 1, 17 a 27. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado e realizado. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião levanta. A religião dura e sem mácula, para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas, nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Até aqui a nossa palavra para reflexão neste momento. Meus irmãos, nós vivemos dias em que enfrentamos dificuldades de todos os lados. Certamente você que está atento àquilo que acontece neste mundo percebe um clima de muita tensão no ar. E quando nós conversamos com irmãos e irmãs que são crentes, que participam da ceia do Senhor, que participam da comunidade de fé do Senhor, lamentavelmente nós percebemos também que a igreja passa por dias difíceis. E o texto do apóstolo Tiago para nós nesta noite quer ser uma exortação pastoral, porque vem de um contexto muito semelhante a esse que vivemos nos nossos dias. Tiago, por volta do ano 60 depois de Cristo, ele escreve para judeus convertidos à fé cristã
Ele escreve para também gentios que se agregavam a essa comunidade de fé cristã e que viviam no limiar das tensões de perseguição dentro e fora da comunidade de fé. A carta de Tiago é uma epístola pastoral bastante controvertida do ponto de vista até mesmo da fé reformada. Mas o nosso intuito nesta noite é observar a experiência de um homem que conheceu o Senhor Jesus e que orientou o seu povo naqueles primeiros dias da caminhada das comunidades cristãs, pode nos ser útil também 2018 anos depois. Eu queria que você observasse que esse texto é muito prático. Esse texto convida e compromete cada um e todos nós para uma postura de vida que espelha a presença de Cristo, onde quer que estejamos. Se nós observarmos a exortação inicial que Tiago faz, nós vemos que todo bem somente pode vir de uma origem. E essa origem é o próprio Deus. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Senhor. E eu queria que você pensasse, fizesse um exercício de gratidão neste dia de culto ao Senhor, em quanta coisa boa o Senhor tem te dado. Quantas bênçãos você tem colhido. Eu quero te lembrar que hoje o Senhor te deu de novo o perdão dele. Nós tivemos um momento de oração, de confissão de pecados, de contrição, e o anúncio desse perdão foi feito sobre a sua vida. Eu quero te lembrar que hoje você tem a oportunidade, mais uma vez, de se juntar com o povo de Deus aqui, para celebrar a presença viva de Cristo entre nós, através dos louvores da palavra. Eu quero te lembrar que o Espírito Santo ele vai ajudar você a entender a mensagem de Deus para a sua vida esta noite. Eu quero te lembrar também que a salvação Jesus já conquistou e te entregou. Eu quero te lembrar, meu irmão, que a vida eterna, o reino de Deus, a sabedoria para viver estes dias maus, estão à sua disposição na presença do Senhor. Ainda que vivamos dias difíceis, todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do Senhor. Lá do alto tem a sua essência no próprio Deus, não está limitada na nossa dificuldade, nem naquilo que é humano. Ele é o Pai das luzes, nele não há sombra de variação. Tudo pode mudar, os tempos, os homens, os governos, mas o Senhor reina, o Senhor é Deus. Precisamos viver os nossos dias nessa certeza. E o apóstolo Tiago adverte no versículo 16, que não lemos, que o engano é uma sedução que pode nos fazer esquecer dessa realidade. Deus tem um plano conosco. Nós não estamos à deriva neste mundo. Não estamos aqui pelo acaso. O Senhor, Ele sonhou e planejou todo o plano da redenção e nos convida para cooperar com esse plano no poder do Espírito Santo que nos capacita para essa obra. E veja, meu irmão, é Ele, o Senhor, que age primeiro, pela vontade dEle, pelo querer dEle. É Ele que nos dá um novo nascimento do poder do nome de Jesus Cristo, para que nós possamos, todos nós, sermos edificados na presença do Cordeiro de Deus. O versículo 18 nos lembra que nós temos um propósito, uma finalidade nesta vida. E essa finalidade, este propósito, é sermos como que primícias daquilo que o Senhor está fazendo. A história da sua vida, nas mãos de Deus, do nosso Deus que é soberano, do nosso Deus que é real, do nosso Deus que de Gênesis a Apocalipse tem escolhido caminhar com o ser humano. Essa história é preciosa para ele. A sua vida tem direção e propósito em Cristo Jesus. A sua vida não está à mercê dos poderes desta terra. A sua vida não está nos domínios do seu próprio querer. O Senhor Jesus quer destronar do teu coração até mesmo você.
Ele quer te chamar para uma caminhada de vida diferente e testemunhe a presença viva do Espírito Santo e do Reino de Deus aqui, neste momento. E esse chamado, aquele que encontra Cristo, ele tem sinais, ele tem marcas, ele tem distinções. E a partir do verso 19, o apóstolo Tiago vai fazer questão de pontuar: aquele que conhece a Cristo vive de maneira diferente. Aquele que se encontra com o Senhor Jesus não é mais o mesmo. Aquele que vive a experiência de se encontrar com o Filho de Deus começa uma transformação de dentro para fora. Veja aí na sua Bíblia o primeiro desafio que a presença de Cristo coloca diante de nós e em nós é segurar a nossa fala. Todo homem seja, pois, pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Quantas vezes eu me equivoquei ao falar demais? Quantas vezes eu me equivoquei ao expor situações que acabaram não trazendo paz, mas ira, indignação e confusão para outra pessoa e para mim mesmo. Não sei se eu sou o único aqui nessa noite, mas a gente é muito rápido a colocar a nossa justiça e a nossa fala em defesa de nós mesmos. Isso tem a ver com a nossa natureza pecaminosa. E o Senhor quer tratar isso. E veja, precisamos ouvir mais. É aquele velho ditado que o pai, a mãe, o vô, a avó ensinavam: menino, você tem 2 ouvidos e uma boca. Isso tem um propósito, uma finalidade no seu viver. Sejamos tardios para falar, tardios para nos irarmos. Uma palavra maldita é uma palavra que compromete a nossa vida e a vida de outras pessoas. E nós vivemos tempos, se o Senhor me permite, pastor, que a gente precisa não só ser tardio para falar, mas também tardio para digitar e clicar em postar ou enviar. Meus irmãos, com todo amor, no nome de Jesus, seja tardio, ouça mais. Não entre em confusão que você não precisa. Que a sua palavra seja temperada. E para temperar tem que deixar um tempinho. Estou aprendendo a cozinhar. Não adianta colocar o tempero de uma hora para outra, não é assim? Tem que curtir, tem que penetrar o alimento, não é isso? Seja assim com a gente também. O resultado dessa fala muito adulta é sempre ira. E nós somos tão depravados, nós somos tão pecadores, que a nossa ira já não é boa, não pode levar a nada. A ira de Deus, se a gente lê a Bíblia, a gente percebe que a ira de Deus tem um propósito. Tem um propósito até no plano de redenção. Mas a nossa, de nada pode vir coisa boa de nós. Nem a nossa ira, muito menos a nossa ira. E não tenha receio de fazer valer a sua justiça própria quando você estiver irado, não. O Senhor é justo juiz e Ele sabe o que vai no nosso coração. Nós precisamos aprender a ceder a nossa voz. Nós precisamos aprender a ceder a nossa vez. Nós precisamos aprender a sermos tardios para nos livrarmos de tantos problemas que vêm com essa postura. E veja, se a gente faz algum tipo de atitude dessa, antecipando o nosso coração através da nossa ira, o versículo 20 já mostra que a gente vai ser injusto. Vivemos dias maus de injustiça, e isso tem a ver com a disposição do nosso coração, que é muito rápido para falar, muito rápido para se irar, e muito rápido para praticar a injustiça.
A sessão que começa a partir do versículo 21 até o final, Tiago continua instruindo. E ele fala sobre uma mudança de postura. Ele pede para a gente tirar toda a impureza e todo o acúmulo de maldade. Lá no original do grego, essa palavrinha impureza, ela é uma palavra que os gregos usavam para falar do acúmulo de cera aqui pertinho da entrada do nosso ouvido. Não é uma cena muito interessante de se ver, não é verdade? A cera que se acumula aqui para a proteção, inclusive, do nosso organismo, ela tem uma finalidade, mas quando é demais, ela fica pouco estética. E eu pensava comigo, você não consegue sozinho ver a cera acumulada aqui nessa parte do corpo, confere? É preciso que haja outra pessoa para te alertar quanto a isso. Quando a gente é menor, o pai, a mãe, o responsável cuida desse sentido. Quando a gente é um pouquinho maior, nossa companheira, um amigo que tem intimidade natural. E eu queria te lembrar que Deus usa pessoas para contar situações em nossa vida que nós precisamos de correção. Despojar-nos de toda a impureza tem a ver com caminhar em relacionamento com outras pessoas, a ponto de essas pessoas conhecerem a gente, conhecerem nossas impurezas, conhecerem esse acúmulo de cera no nosso ouvido e terem a liberdade de falar: fulano, está precisando de uma faxina. Isso é cuidado pastoral, isso é cuidado para o discipulado, isso é cuidado que Jesus quer fazer na sua vida através de outra pessoa. Eu tenho uma filhinha de 3 meses. E uma das coisas que a Beatriz menos gosta é quando a gente pega um cotonete para limpar o ouvidinho dela. A gente limpa só a parte externa para secar depois do banho. Eu sei que é incômodo. Eu sei que é incômodo, mas eu preciso fazer isso para a saúde da minha filha. Da mesma forma, quando alguém chega até nós e indica: olha, Edson, isso aqui não está legal, pode doer, pode machucar. O nosso orgulho ele grita, o nosso ego esperneia. Mas veja, meu irmão, esse procedimento, se feito com amor e na presença zelosa de Cristo, como um sinal da redenção na sua vida e da obra perfeita de Cristo, vai te tornar um homem íntegro, uma mulher íntegra na presença dele. Não deixa a impureza se acumular ao ponto de impedir você de ouvir. Nós precisamos ouvir mais e falar menos, não é isso? Se a impureza impede nossa audição, tem outro problema grave que a gente precisa solucionar. Nossa surdez congênita causada pelo pecado, nossa surdez com a presença e a palavra de Cristo, isso nos impede de nos tornarmos a nova criatura que o Senhor nos chama para ser, e nos conquistou essa condição, derramando seu sangue precioso na cruz. Tiago fala dessa situação difícil, de enfrentarmos as durezas, as impurezas, as dificuldades que nos cercam, mas ao mesmo tempo, ele fala que a gente não está sozinho nessa empreitada. Aqui tem uma dica: acolher com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa vida. Às vezes a gente olha para os nossos erros, para a nossa imundície. Às vezes a gente olha para a nossa dureza de coração, para o nosso egoísmo, para o nosso orgulho. A gente acaba com que nessa cena que o Tiago também vai usar, do homem que se vê no espelho e só consegue ver sua visão natural. Isso é muito comum para nós. Mas eu quero te lembrar que em Cristo Jesus a sua imagem se conforma com a justiça de Deus. Eu quero te lembrar que em Cristo Jesus você não está sozinho nessa luta contra o pecado, contra a sua natureza pecaminosa. Eu quero te lembrar que a graça de Deus tem operado na sua vida de maneira tal que a palavra vai te ajudar a limpar o seu coração, a sua mente e fazer você perseverar na vida que Cristo tem para você. Você não está sozinho nesse processo de se transformar em alguém que Cristo gerou.
morrendo por você e te salvando. Você não está sozinho, porque o Senhor revela a sua palavra poderosa na sua vida para te ajudar nesse diagnóstico, nessa consulta, nesse ouvir, como o pastor bem nos lembrou, nosso Deus ouvidor, mas também o Deus que ajuda e perdoa e decreta a sentença de que nós estamos livres de todo mal e de todo pecado. Meu querido, se o fardo é pesado, lembre-se de que Jesus caminha contigo. Se o fardo é pesado demais para você, avalie se é para você carregá-lo também. Nós precisamos falar diante do Senhor dos nossos limites. Nós precisamos dizer para Ele: Senhor, até aqui eu aguento. Senhor, isso está pesando demais, traz gente para ajudar. Deus vai aparecer um irmão ou uma irmã para te ajudar a carregar esse fardo e a limpar essa cera que se acumula e te impede de ouvir a voz do Senhor. De tudo que a gente está conversando, eu queria que você pudesse levar um versículo desse texto aqui para a sua semana. Pode ser assim? Um só. É o versículo 22. É o versículo 22 de Tiago. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Eu tenho alguns amigos que não sabem nadar. Inclusive, eles têm muito medo de água. Se, por exemplo, isso aqui fosse um manual de como nadar, eu desse para os meus amigos esse manual hoje e dissesse: sábado que vem, se tiver sol, a gente vai junto para uma piscina e a gente vai nadar. Os meus amigos iam concordar com a minha ideia, lendo o manual: vamos nadar? O que vocês acham? Não? Falta uma coisa nesse manual, não falta? Falta o quê? Prática. E falta uma coisa muito básica: a água. O contexto muda. A gente não vai ler um manual dentro da piscina, dentro do rio, dentro da lagoa, dentro do mar. Confere? Ninguém aprende a nadar só pelo manual. Ninguém aprende a jogar em um jogo só pelo manual. Boa parte das vezes, no meu caso, eu aprendia mesmo jogando. É muito mais fácil. Ninguém pode aprender um instrumento musical só lendo os manuais. É preciso tocar, é preciso senti-lo, é preciso se aproximar dele. Ninguém aqui, tendo a receita de um prato culinário maravilhoso, vai para a cozinha com todos os ingredientes selecionados nas porções adequadas. Isso não é garantia para nós de que, puxa vida, saiu o banquete. Da mesma forma, meus irmãos, a exortação de Tiago para a gente, para que a palavra se transforme em atitude na nossa vida. Da mesma forma, meus irmãos, a mensagem do Evangelho virá testemunho do seu gesto, do seu comportamento. Da mesma forma, meu querido, o seu falar, o seu agir, o seu viver precisam ser essa mensagem que você tem. É muito triste a constatação que fecha o versículo 22. Enganar-nos a nós mesmos. É muito pesada essa palavra. E somente mesmo você e Deus vão conhecer essa realidade. Isso é no secreto com Deus. Que bom que é assim. Que bom que é assim. Lembra que o nosso Deus nos conhece na intimidade mais profunda, as nossas entranhas completamente, antes de nos formarmos, e ainda assim, Ele nos chama para ser aquilo que Ele sonhou de nós. Tornem-se, pois,
praticantes da palavra e não somente ouvintes. Em tempos de aflição, em tempos de dor, em tempos de angústia. Deixo uma questão para você. Em que medida a palavra do Senhor ela tem comprometido a sua vida? Em que medida a palavra do Senhor ela afeta o seu dia a dia? As situações mais banais que você encontra. Tiago encerra essa sessão nos chamando para viver a liberdade da lei. Ele fala para um grupo de judeus, ele fala para um povo que vinha da tradição judaica. Falar da lei é, portanto, importante para esse grupo, que é o ritual da epístola de Tiago. Mas ele fala também para nós, nos lembrando que em Cristo toda a lei se cumpriu. E o Senhor Jesus mesmo disse: toda a lei se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Cristo cumpriu plenamente essa lei. E por isso, Ele é a justiça de nosso Deus. Finalizando os dois últimos versículos, eu convido você para passar os olhos de novo. Tiago tem palavras aí que nos lembram novamente da situação de segurar a língua, refrear a língua. Muito interessante e quase exagerada essa ideia de falar que a conversão é provocada pelo uso da língua, né? Mas é verdade. Isso é evangélico no melhor sentido da palavra. Jesus falou, a boca fala aquilo que está cheio de coração. Dá uma mapeada naquilo que você tem falado essa semana. Paulo nos estimulava a vivermos a perspectiva das virtudes fé, esperança e amor, não é? Sendo que de tudo o maior é o amor. Como é que está a fala dos crentes com quem você conversa? Tem transpirado fé? Tem transpirado esperança? Tem transpirado amor? Como é que está a minha fala? Religião, meu irmão, sem transformação pessoal é enganação. É a modalidade mais cruel e a qual Jesus tanto enfrentou, representada nas classes da elite religiosa do seu tempo. A língua, esse órgão tão pequeno, que Tiago vai fazer questão de falar mais, porque aparentemente nesse grupo de fé a quem a carta se destina tinha muito problema com o povo falando demais. Essa religião transforma a nossa língua. Ela é a religião verdadeira. E ela tem sinais que são coerentes com a revelação também do Antigo Testamento da justiça de Deus. Lá em Miqueias, capítulo 6, versos 6 até o 8, nós temos um profeta estimulando o povo a viver uma vida que era simplesmente amar a misericórdia, praticar a justiça e andar humildemente com o nosso Deus. Você lembra desse texto? Amar a justiça, praticar a misericórdia e andar humildemente com o nosso Deus. E aqui no versículo 27, para mim ressoa muito essa ênfase da santidade praticada na vida diária, que Miqueias já apontava como revelação da justiça divina lá no Antigo Testamento. Tiago lista os grupos vulneráveis do seu tempo e fala: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se contaminado do mundo. Essa é a verdadeira religião. A religião que tem atitude, a religião que tem compromisso, a religião que coloca você e eu em questão diante das pessoas e diante de Deus. Possa essa palavra, meu querido, estimular você. Possa essa mensagem, minha irmã, estimular você para saber que você não está sozinho,
E você não está à deriva nessa história de ser cristão. Ser cristão depende de Cristo. E Ele está aqui nessa noite para te lembrar. Ele quer caminhar contigo, te fazer praticante da palavra de Deus. Vamos curvar nossa cabeça em tempo de oração. Senhor, Tu conhece a cada um de nós e sabe que nós somos pó. De nós nada de bom pode vir, mas o Senhor nos restaurou e nos conquistou, morrendo naquela cruz, derramando o seu precioso sangue em Cristo Jesus. Nós queremos viver essa verdade, Deus, de sermos testemunhas. Teu Filho foi morto e ressuscitou para nos dar uma nova vida, uma vida de transformação. Por isso nós pedimos que na força do Teu Espírito Santo, Tua palavra venha e encontre morada no nosso coração e na nossa mente, possa se transformar em atitudes concretas no nosso dia a dia, hoje e até que o Senhor volte. Na Tua glória, te oramos e te agradecemos.